O que é mais interessante hoje, e que eu resolvi falar com vocês, era o negócio seguinte. Marcelo, semana passada, fez uma excelente palestra, puxou a orelha de Deus e o mundo, em dele e minha própria e de todo mundo, fez a gente parar para refletir. Mas aí eu saí da reunião pensando comigo assim, tá, esse é um caminho, mas como é que a gente aprende a fazer isso? Né? De que forma a gente vai trabalhar? Tá. A doutrina nos dá uma série de explicações nesse processo, mas ainda para muitos é difícil entender aquilo que está sendo proposto, do tal do autoconhecimento. Aí a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos uma primeira informação a respeito deste caminho que nós chamamos para chegar a uma reforma íntima. Nenhum homem possui todos os conhecimentos e é pela união social que eles se complementam uns aos outros, a fim de assegurarem o bem-estar mútuo e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Este já é um dos pontos principais a gente pensar nessa história. Porque nem sempre nós sabemos trabalhar em conjunto, nem sempre trabalhamos dentro dessa integração. E fomos orientados durante muito tempo a entrar num processo de competição, de um ter que ganhar do outro. Então, trabalhar em grupo e trabalhar em equipe não é uma das coisas fáceis, porque há toda uma preparação contrária a isso. E o Livro dos Espíritos nos alerta: espera aí, aprendam, aqui não vão conseguir viver isolados. Quando nós estamos fazendo, o Marcelo está aí, se arrebentando em todo o processo para poder fazer o novo Caritas acontecer, ele espera, e a ansiedade dele é que nós possamos agregar pessoas que venham criar o grupo conosco, que venham ter a nossa a relação conosco e que, complementando um ao outro, ajudemos a muito mais gente e possamos dar condição de mudar as coisas à nossa volta. Nós podemos fazer em atos individuais? Claro que sim, mas podemos também realizar através de um conjunto de ideias, de pensamentos. Sabemos que é um aprendizado? É um aprendizado. Quando sentou o grupo lá para poder discutir, faz aqui, quebra ali, bota para o lado de lá, cada um queria ir para um lado, cada um queria fazer de um jeito, certo? Até que conseguimos perceber que, assim, ou nós entrávamos em consenso, ou não ia sair reforma nenhuma de lugar nenhum. E essa história começou a ser trabalhada a partir de então. Eu acho que a gente vai começando a aprender que cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade. O que é realizar uma avaliação a respeito da produtividade? Para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores, nos diz Joana d'Ângeles. Como é que vão as suas emoções? O que que você realmente está vivendo? Mas de uma forma autêntica, honesta com você mesmo. O que que eu estou sentindo em determinadas situações? Por que tem situações que me bloqueiam? Porque não me permitem fluir? Porque, apesar de eu saber, de ter conhecimento do processo, eu não sei levar ele para frente. Eu começo a não saber como construir isso, né? São coisas que a gente vai trabalhar para poder começar a conhecer a nós mesmos e interagir com esse conhecimento, permitindo que nós também encontremos o mundo nele, mas conscientes de que sentimos, do que vivemos, do que percebemos, do que queremos e dos nossos valores. A avaliação da emotividade na natural escalada para os níveis da consciência lúcida ou da transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica, através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se como se reage diante de si próprio.
Você lida bem com você ou não lida? Então, eu vou repetir apenas como se reage diante de si próprio, qual a conduta em referência ao próximo, qual a conduta em referência, de que forma, desculpe, de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Nós vamos aprender a lidar com os nossos valores. A gente pode pensar assim, não, mas isso é comum, não é não. A maior parte das pessoas tentam seguir valores que aparentemente a sociedade aceita e que nem sabe se aquilo é real para ela ou não. O pessoal que lida com criança, principalmente, tem essa dificuldade enorme, porque os valores que cada família assume são valores, na maioria das vezes, comprados da educação, da orientação familiar, do núcleo social em que ela está envolvida. Mas nem sempre são valores que são internalizados, são reais, que as pessoas realmente acreditam naquilo. Então, quando você pega uma pessoa muito preocupada em manter a aparência social, em ter níveis sociais diferentes, né? Na realidade, você não está pensando com alguém que pode estar trabalhando de uma forma real, positiva, com seus próprios valores. A emoção, a palavra emoção pode ser simplesmente definida como aplicação de movimento, tanto metafórica como literalmente aos sentimentos fundamentais. Ou seja, emoção é movimento mesmo, é você se mobilizar. Tudo que acontece com a gente parte de uma emoção, né? Por mais racionais que sejamos, a emoção vai estar presente. Ela pode não estar expressa em alguns momentos pelo controle da pessoa, mas dentro dela a emoção está lá. Não são nem positivas nem negativas, elas não nascem nem positivas nem negativas. Em vez disso, elas constituem a fonte mais poderosa de orientação, autenticidade e energias humanas, e podem oferecer um manancial de sabedoria intuitiva. Sem dúvida, porque é através da sua emoção e da sua reação emocional é que você vai dizer para você mesmo se aquilo te atrai, se não te atrai, se aquilo te completa, se não te completa, se aquilo tem a ver com você ou se não tem a ver com você, se aquilo, qual é o valor que aquilo tem e por que que ele é importante dentro do seu caminho. Nós vamos começando a nos entender dentro dessa história, porque senão a tendência que nós temos é ficar botando a culpa nos outros, né? É terceirizar o processo. Nossas emoções, tanto ou mais que nossos corpos e mentes, contêm nossas histórias, cada linha e verso de cada experiência, a compreensão profunda e os relacionamentos que tivemos. Elas abarcam o sentimento de quem somos e entram no nosso sistema com energia. Energia, como aprendemos, não se cria nem se destrói, flui. Essa energia é a fonte primordial de influência e poder. É real. Nós todos somos influenciadores. Mais ativos, menos ativos, mas somos, influenciamos aqueles que nos cercam, certo? Alberto está lá, ele vai influenciar pequenininho ali de todas as formas possíveis e imagináveis. Ele pode estar influenciando de forma positiva ou de forma negativa. Então, se ele resolve chupar o dedão do pé, ele vai estar influenciando ela de forma negativa, né? Ele não vai ser positivo. Agora, quando ele traz um processo que ele mostra que aquilo é verdade para ele, que aquilo são emoções reais, quando ele orienta e não tem vergonha de deixar claro para ela o que ele sente, o que ele tá ensinando, e ela está aprendendo, né? Quando a Gislaine está lá com os pequenininhos no Caritas, se ela começar a virar lá o robô, eles simplesmente vão ignorá-la. Agora, se ela começa e traz as emoções, e ela usa o tom de voz dela de forma diferente, ela conversa, ela ouve a eles, eles vão fluir de outra forma. A gente influencia, queira ou não queira, né? Nós vamos ter que aprender a lidar com essa influência, lidar com essa energia. Infelizmente, as pessoas ainda tentam trabalhar com isso de uma forma muito egoísta, né?
Vamos influenciar para que você faça o que eu quero, não o que você quer fazer, e nem vamos trocar com isso. Então, nós sabemos que a emoção é uma fonte de energia que continuamente flui através de você, movimentando uma confluência de produtos, processos que afetam todos os aspectos da sua vida. Quando você desenvolve a sua inteligência emocional, e vamos entender, inteligência emocional é quando eu começo a entender e conhecer a minha emoção, como eu começo a usar essa inteligência. Você muda a forma dessa energia, modificando assim sua maneira de trabalhar, viver e de se relacionar. Às vezes a gente sofre um tempão dentro de uma situação porque estamos trabalhando a nossa emoção de uma forma negativa. Às vezes estamos lá num trabalho que a gente só reclama, que aquele trabalho só pesa, que aquele trabalho só traz problema. Só não percebemos em alguns momentos que aqueles problemas somos nós mesmos. Somos nós que não estamos conseguindo lidar com aquilo, nem entendendo por que que estamos ali, né? Aí a gente começa a pensar nesses processos diferentes. A gente começa a pensar no que eu posso gerar de outra energia e de essa energia abrir caminhos, abrir espaços, eu ter outra maneira de me relacionar e de viver. Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera-o de queixas, das frustrações, dos tormentos, que são resquícios do período egoístico ultrapassado, para viver as excelências de cada momento novo, de todas as horas por vindouras, sem angústias pelo ontem, nem ansiedades pelo amanhã. Joana nos traz isso. E nós, de uma certa forma, vivemos isso o tempo todo, né? A angústia de ontem e a ansiedade pelo amanhã. Estávamos todos angustiados, como é que nós iríamos fazer, de que forma iríamos achar uma casa para mandar o Caritas, estávamos sendo postos para fora, enfim, havia todos os sentimentos negativos possíveis, de rejeição, de frustração, de achar que nada, que as coisas não dariam certo, de achar que nós não íamos conseguir nem ter dinheiro para pagar as contas. E as coisas começaram a ficar amarradas. Até que, de repente, resolvemos fazer um primeiro evangelho na casa. Primeiro a casa apareceu, quando nós não esperávamos que ela fosse aparecer. Ela surge para nós assim como um presente, quase que cutucando a gente, dizendo: tá aqui, ó. Isso feito por uma outra casa espírita que nos abre o espaço. E, de repente, nós começamos a ver uma série de outras alternativas que começaram a surgir. E, repentinamente, as pessoas começaram a agir. E nós fomos, no primeiro momento, ainda o medo estava presente, e a partir dos momentos seguintes, nós fomos quebrando as armaduras, né? E até trabalharmos desligamento da casa antiga de uma forma mais tranquila, o que não estava fácil. Então, a inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender e aplicar eficazmente o poder e a perspicácia das emoções, uma fonte de energia, informação, conexão e influências humanas. Eu sempre brinco com o pessoal que começar a lidar com isso é começar a conversar com o espelho, né? É olhar para a cara do espelho e verificar o que que você está aprontando na frente do espelho. Você está tentando disfarçar alguma coisa ou você está olhando para a sua cara e gostando dela? Independente de quantas rugas ela tenha, de quantas coisas ela tenha de diferente. Mas eu estou dizendo para mim, não, olha, você vale a pena e eu vou poder construir uma coisa junto. Vamos construir alguma coisa juntos. E você não vai estar ficando louco nem ficando louco fazendo isso. Conversar com a gente mesmo, às vezes a gente precisa de alguns recursos que nos ajudem a isso. Esse feedback do coração que acende o gênio criativo e mantém o honesto consigo mesmo, o mantém honesto consigo mesmo,
molda relacionamentos na base da confiança, proporciona uma bússola interna para a sua vida, e sua carreira orienta para possibilidades inesperadas e pode mesmo salvar você e a sua família do desastre, porque as coisas vão começando a clarear e harmonizar de uma forma mais intensa. É a inteligência emocional que nos motiva a buscar nosso propósito e potencial únicos e ativa as nossas aspirações e valores mais profundos, e deixam ser algo a respeito do que pensamos e passam a ser vividos. Nós normalmente não sabemos trabalhar com isso, gente. Essas emoções, aquilo que a gente sente, aquilo que dá prazer real, aquilo não dá prazer, mas a gente faz para que os outros vejam que é terrível. Então, na verdade, a hora que eu começo a entender isso, eu começo a minha reforma íntima. Eu começo a me reformular por dentro. Os valores que eu vou conhecendo na doutrina, eles vão complementando essa mudança. Eles vão transformando esse caminho. Mas como ferramentas que apoiam a nossa ação. Eu não tenho que decorar aquilo que está no Evangelho e não fazer nada com aquilo não vai resolver nada. Agora, se eu começo a trabalhar emocionalmente e aquela mensagem que eu ouvi tocou meu coração, mexeu comigo, eu estou construindo alguma coisa. Eu estou me entendendo um pouco mais. Então, honestidade emocional é aquele que, quando existe verdadeira sinceridade interior, ela é externamente compreendida pelos corações das outras pessoas. Isso é do Lao Tse, amiguinho da Gislene. Então, na realidade, a hora que eu sou verdadeiro, sou sincero interiormente, lá dentro eu estou sendo sincero comigo, os outros vão me entender, eles vão me compreender dentro da história. Agora, ser emocionalmente honesto exige que você dê ouvidos aos fortes sentimentos da verdade interior, e surge em sua grande parte no centro da sua inteligência emocional por estar diretamente ligada à sua intuição e consciência. E é real. É através da nossa consciência que nós trazemos todo o nosso conhecimento, que está ali todas as nossas experiências. E é ali que a coisa, se a gente sente de cara que aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. É ali que nós começamos a sentir que a coisa flui ou não flui. Mas a maioria de nós é extremamente teimoso e quer que flua na marra. E aí sofre. Vai dizer, você não faça isso que vai fazer mal para você. Você vai lá e faz. Eu posso. Você pode entrar pelo cano. Vai sofrer por livre opção. Todo sentimento é um sinal. É o feedback emocional. Toda emoção é um despertador para chamar sua atenção com o objetivo de esclarecer coisas, descobrir e ampliar suas habilidades e agir ou tomar uma posição. Todos nós sentimos impulsos emocionais, inclusive irritações e frustrações. Se administrados, os impulsos podem servir como valiosas cutucadas intuitivas. Administrando os impulsos, podemos compreender melhor a razão por estarmos zangados ou perturbados. E aprendemos a controlar nossos níveis de energia e tensão de modo que fiquemos mais alertas e flexíveis, mais capazes de enfrentar desafios e dificuldades, sem sermos levados tão frequentemente ou dominados pelas tempestades do impulso. Real, né? Quando você resolve ter ataque por acaso, normalmente dá errado essa história. E aí, para desamarrar o ataque, fica um negócio muito complicado. Quando eu dou um tempinho antes de ter a resposta, o impulso, certo? Aí eu vou ter tempo para poder sentir o que, que aquilo está me dizendo. Se eu recebi aquela ação, por que eu recebi a ação? E uma ação vem de outra ação, quer dizer, cada um responde a uma mesma situação.
E aí eu vou aprender como é que eu posso conversar com aquilo. Se eu simplesmente vou lá para poder disputar o processo e dizer que eu estou certo ou está errado, eu não vou ter resposta legal nesse final. Porque aí eu estaria dizendo tanto para mim quanto para outra pessoa que para poder resolver aquele problema, alguém vai ter que ceder. E a gente gosta de ceder, não é, Alberto? Cedemos com uma tranquilidade, né? Vamos pensando nisso. Pense nas próprias, quão próprias experiências no trabalho, na vida, nos relacionamentos, todos temos nossos limites e implicâncias prediletas. Vamos, pense em quais, eu li errado, mas quais próprias experiências no trabalho, na vida, nos relacionamentos, todos temos nossos limites e implicâncias prediletas. É verdade. Todos nós temos umas implicâncias. A Gilene detestava que a gente tirasse a caneta dela do lugar. Se não estava lá no lugar, ela não falava nada, ela ficava na cara dela que ela não tinha gostado da história. Né? Essa era a necessidade dela. Pense em uma situação difícil quando as coisas começam a ficar inconvenientes. Lembre-se de como você rapidamente começa a sentir os primeiros sinais de emoção e por que esse feedback emocional é importante. Aquilo está te incomodando. Por que que te incomoda? Por que está cutucando você aquilo? O que está dizendo para você? Se cutuca porque alguma coisa não está resolvida dentro de você em relação àquilo, que senão não estava incomodando. Se a pessoa que está ali, ela está tendo uma atitude, que aquela atitude me incomoda, tem alguma coisa na minha história que tem semelhança com aquilo. E eu estou reagindo a um sentimento interno. Então, antes de eu criar uma briga agora, vamos lembrar se eu não estou brigando por 20 anos atrás, por 30 anos atrás. Não vai levar a nada. O que você deveria fazer de modo diferente para administrar melhor essa situação específica? São as perguntas que a gente pode se fazer. O que os outros podem fazer para ajudá-lo a retomar a conversa ou a reunião quando você se sente bloqueado ou paralisado? São ideias que a gente tem. Aí você trabalhando em conjunto, certo? Aí você pegando a peteca, certo? E transformando ela em alguma coisa positiva. Um dos sinais de proficiência emocional é, de fato, a capacidade de transcender a impulsividade e orientar apropriadamente o modo como se reage à emoção. Autocontrole emocional depende, em parte, da capacidade de superar a impulsividade em prol de um objetivo importante baseado em princípios pessoais. Eu tenho que realmente ter um princípio que aquilo é importante, que eu tenho controle aquela situação, porque aquela situação é importante para mim. Com responsabilidade emocional, você pode optar por deixar os impulsos passarem e reagir, ao invés disso, com empatia e credibilidade. Fácil? Não, mas faz parte do aprendizado. Faz parte desse caminho do autoconhecimento. Faz parte de eu aprender a entrar dentro de uma ação onde as coisas são mais fluidas. Então, ele nos dá uma estradinha para a gente entrar e para aprender. Reconheça e sinta a emoção. Não negue ou minimize. Escute a informação ou feedback que a emoção está lhe passando, por mais que você não goste dele. Oriente ou canalize a energia emocional para uma reação construtiva e apropriada. Né? Primeiro, admitir para você e reconhecer em você a sua emoção naquele instante. Nem negando que ela é real, nem dizendo que ela é culpa do outro, mas que, na verdade, nem tentando transformá-la em coisa pequena. Olha para você e lá trabalha isso. Olhe para essa informação que a emoção está lhe passando.
Comece a canalizar a energia. Tudo que provoca fortes sentimentos de medo tende a sufocar as ideias. O medo solapa a confiança e destrói as alianças, gerando um clima de insegurança, desconfiança e sabotagem. Toda ação feita na presença de outras pessoas deve ser praticada com algum sinal de respeito aos que estão presentes. Isso já dizia George Washington. Então, na verdade, nós nos sabotamos em função de algo que nós nem sabemos se queremos. A gente não sabe o que a gente sente. As emoções são um sistema de sinais. O sistema de sinais emocional destina a ajudar-nos a ser a melhor pessoa possível. O problema é que cada um de nós vive em uma corrente de impulsos e informações emocionais, alguns dos quais são brilhantes e apropriados, outros não. Para ter sucesso, precisamos canalizar e controlar essas energias e, sempre que possível, dirigi-las para alguma coisa construtiva. É preciso coragem para reconhecer o que se sente, especialmente quando isso vai contra o que os pensamentos vêm tentando racionalizar. Mas essa é a conjuntura em que nasce a alfabetização emocional, quando se aprende a permanecer consciente dos pensamentos enquanto se dá atenção à voz interior. Se nós fôssemos trabalhar isso neste mundo que estamos vivendo, e se as pessoas aprendessem a lidar com isso, nós não estamos vivendo metade do que nós estamos vivendo. Nós não estaríamos vivendo um terço das guerras que estamos vivendo, que as pessoas às vezes estão nessa guerra não porque é real e aquilo que elas sentem, mas é para satisfazer outras coisas, para se utilizar de outras ferramentas, para poder mostrar que tem poder, para atuar de forma a se sentir reconhecido, ou pelo bem ou pelo medo, ou porque as pessoas o temem. Será? A reforma íntima se faz a partir do autoconhecimento e se desenvolve pela empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse é um negócio muito sério, gente. Nós só vamos conseguir crescer, evoluir, desenvolver, se nós nos entendermos, se nós nos conhecermos, se nós sentirmos o nosso medo, sentirmos a nossa alegria, sentirmos as coisas que estão fluindo dentro de nós e entendemos isso em nós, certo? Ah, eu fico feliz de vir na sexta-feira, fico. Faz 45 anos que eu faço isso, né? E por total prazer. Eu não venho ao Caritas por obrigação. Eu venho ao Caritas e ajudei a fundá-lo porque eu acreditava naquilo que eu estava vivendo. Por mais louco que aquilo pudesse parecer. Meus colegas de faculdade diziam que eu ia perder o diploma, né? Imagina que eu ia trabalhar com um psicólogo falando dos espíritos. Não tinha lógica. Outros diziam que aquilo era perda de tempo. Uma pessoa virou para mim e disse assim, pessoa aqui muito próxima, disse para mim um dia: ah, você está lá, você montou um centro espírita, pelo começo de conversa, eu não montei o centro espírita. Nós montamos o centro espírita. Eu só comecei a minha casa no primeiro momento para que as reuniões pudessem ser feitas. Aí ele disse para mim assim: todo mundo que fez isso, a vida deu para trás. Eu, se eu fosse você, parava com isso aí. Mexer com essas coisas normalmente dá azar. Sabe quando você olha para a pessoa e fala assim: aham, certo? E hoje, né, é muito louco essas histórias, mas são reais. Hoje, de vez em quando, ele me telefona para pedir para eu rezar para ele que a situação está difícil. Né? E era a minha vida que deu para trás. Então,
Vamos pensar muito nisso. Vamos pensar no que nós estamos construindo em todos os níveis. Vamos usar o Caritas como nosso laboratório, um laboratório de aprendizagem. É fácil ter paciência uns com os outros? Não é. Tem hora que a gente quer voar no pescoço. E o Caritas está sendo uma escola bárbara, tanto para ela quanto para mim, como para todo mundo. É ali que a gente vai aprendendo, é que o outro vai pisar no meu calo e que eu vou ter que engolir que ele pisou no meu calo para poder, que eu estou ali para ajudar e não estou ali para poder ficar brigando com ninguém. É fácil? Não. Se fosse fácil para nós, nós não estávamos aqui, né? Então vamos pensar nisso, gente. Obrigado pela atenção. Não sei se eu bati o horário, não acho que eu estou dentro do horário ainda. Mas eu queria que vocês pensassem muito isso. Se fala muito em reforma íntima. Uma pessoa, inclusive, há muito tempo atrás, por falta de informação, virou-se reforma íntima era fazer plástica. Talvez. Talvez fazer plástica de alma, né? Então, vamos pensar. Muito obrigado pela atenção.